Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas seja bem-vindo à nossa quinta peça do Direito Processual do Trabalho, estágio supervisionado da Faculdade Anhanguera. Senhores, é, a quinta peça, aqui você não vai representar a Helena, você vai estar representando o Eduardo. Para tanto, deixa eu só explicar aqui, a gente tem que ter em consideração algumas alguns quesitos, né, alguns requisitos. Deixa eu compartilhar com vocês o problema, a qual vocês têm que trabalhar aqui. A gente tem que pensar o seguinte: quando houve lá a decisão que Helena ganhou parcialmente, então abriu possibilidade tanto para Helena quanto para Eduardo promoverem o recurso. Nós fizemos o recurso ordinário da Helena na peça 4. A gente vai Para situar o problema, nós vamos colocar da seguinte forma: suponhamos que Eduardo apresentou o recurso ordinário também, tá? Então, aí na tela de vocês está mais ou menos o fluxo processual, né? Uma linha do tempo. Então, tudo começou com uma petição inicial, certo? Depois eu tive a contestação, a impugnação em audiência, obviamente, né? Eu tive de testemunhas, tudo. Depois foi prolatada a sentença. Da sentença houve embargos de declaração, e aí eu tive a sentença dos embargos de declaração. Após a sentença dos embargos, começa o prazo de 8 dias para interposição de recurso ordinário. Ambas as partes, por serem sucumbentes recíprocos, apresentaram um recurso. Tá? Ambos apresentaram as contrarrazões. Perfeito. Agora chegou ao juiz para ele fazer o juízo de admissibilidade. O que é o juízo de admissibilidade? Onde o juiz verifica se existem os recursos, os recursos não, os requisitos para a interposição de um recurso. Quais são eles? Sucumbência, preparo, tempestividade, legitimidade, que não haja fato instintivo ou impeditivo de direito, por exemplo, uma renúncia ou o cumprimento da obrigação. Acontece, e aí começa o nosso problema. Então, suponhamos não, o problema diz que Eduardo interpôs recurso ordinário. Só que no juízo de admissibilidade, foi admitido o recurso de Helena e foi inadmitido o recurso de Eduardo. Então, veja a decisão do juiz da primeira vara no seu juízo de admissibilidade. Primeiro começa aqui, tá? Ó, essa decisão foi disponibilizada no dia 23/5. Por que que começa aqui? Porque vocês vão ter que falar da tempestividade. E aí eu vou explicar uma coisinha para vocês. Olha, quando saem o diário eletrônico, significa que aquela decisão foi disponibilizada no diário eletrônico. E aí, considera-se publicada a decisão no dia seguinte da disponibilização, ok? Então, se foi de disponibilidade de 23, dia 24 ela está publicada. Porém, a contagem dos prazos é sempre o primeiro dia útil, começa sempre no primeiro dia útil subsequente da publicação. Então, se ele foi disponibilizado dia 23, foi publicado dia 24, você começa a contar o prazo de 8 dias a partir do dia 25. Tá? 25, 26, 27, 28, 29, 30. Maio é 31, né? Então, até o dia 1º poderia haver essa possibilidade. Maio é 31? Maio é 30, né? Março é 30, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Tá? Então, março, abril, maio, 31. Então, sempre conta dessa forma, tá bom? Disponibilizado, considera-se publicado o dia seguinte, mas a contagem do prazo é o dia útil subsequente da publicação, tá bom?
Isso você pode ver com mais clareza lá na Lei 11.419, no artigo 4º, que inclusive vai ser o fundamento da nossa tempestividade, tá bom? Então, tudo bem, vamos lá, vamos ver a sentença não, desculpa, a decisão interlocutória em que o juiz nega seguimento ao recurso ordinário de Eduardo. Então, 1. Recurso ordinário interposto pela recorrente Helena e pelo recorrente Eduardo. 2. Recebo, e aí é o juiz falando, recebo o recurso ordinário interposto pela reclamante, eis que preenchido todos os requisitos processuais. 3. Deixo de receber o recurso ordinário interposto pelo reclamado, eis que insuficiente de preparo. Lembra que na outra aula eu falei que o preparo na Justiça do Trabalho é o pagamento das custas e o depósito recursal, né? Ou seja, as custas e a condenação. A condenação fica em juízo, que depois é levantado em favor da parte, tá? Da parte que ganhar o recurso, obviamente, né? Deixo de receber por insuficiente preparo, em que pese o correto recolhimento das custas processuais e o das custas processuais, o depósito recursal deveria ter sido feito no valor de 10.986,80 centavos, valor máximo previsto pelo TST. Então, em causas assim em que a sentença é ilíquida, existe um valor máximo do TST, que é exatamente 10.988,80, que esse tem que ser o valor recolhido. E mesmo que ultrapasse em sentenças, por exemplo, sentenças aí de 1 milhão de condenação, não vai ser exigido esse recolhimento. Existe somente o valor máximo da condenação, que o TST exige. Então, por exemplo, alguém é condenado a pagar 1 milhão, não tem que pagar 1 milhão, depositar 1 milhão para recorrer. Só deposita o máximo que o TST manda, que é 10.986,80 centavos, que é bastante para um recurso ordinário já, tá? Desculpa. Uma vez que a condenação foi superior ao referido montante, o reclamado fez o recolhimento à metade, no importe de R$ 5.493,40, o que implica na deserção do seu recurso ordinário. Por fim, frisa-se que não deve ser concedido prazo para a complementação do depósito recursal, eis que é ausente a previsão legal. Diante do exposto, remeto o recurso ordinário do obreiro para a igreja da Helena, né? Para a igreja do Tribunal da 8ª Região, e deixo de conhecer o apelo do reclamado por deserto. Publica-se em Teams. Então, veja que agora você está como se fosse o advogado de Eduardo. E aí eu fiz um esqueletinho aqui para vocês, tá? Para que vocês possam interpor a pesta cabível. Então, o artigo 899 vai falar do 897 ali na A, vai falar da possibilidade de agravo. Existem 2 tipos de agravo no processo de trabalho, o agravo de petição e o agravo de instrumento. O agravo de petição é exclusivo das ações e execuções. O agravo de instrumento, ele é interposto em decisão que denega o segmento de recurso. Por isso que ele é cabível aqui no nosso caso, porque o juiz negou o seguimento ao recurso ordinário interposto pelo Eduardo. Tá? Lembrando que também nós nos dirigimos ao juízo ACO. Por quê? Porque há a possibilidade de juízo de retratação. Como existe essa possibilidade, então vamos informar ele que a gente não concorda com a sua denegação e que, por favor, por obséquio, né, possa o senhor rever essa decisão. Tá? Então, por isso que nós vamos nos dirigir ao juízo ACO. Veja que aqui tem uma particularidade, porque no processo comum lá no CPC, lá no 1015, né, que vai falar do agravo de instrumento, o agravo de instrumento no CPC, na Justiça Comum, é um agravo direto ao Tribunal Superior, né? Ao Tribunal imediatamente superior, sem a necessidade de interpor nos autos do juiz ACO. No entanto, precisa informar, mas não precisa interpor no juiz ACO. Na Justiça do Trabalho é diferente, você interpõe no juiz ACO
para que haja possibilidade de juízo de retratação e ele, se não se retratar, encaminha ao juízo de quem, tá bom? Então, vamos lá. Fundamental, obviamente, a nossa a destinação, né, a verificar a competência, né? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz da primeira vara do trabalho, que é o juiz do ACO. Então, o endereçamento é sempre muito importante em toda qualquer petição. Número do processo que tem dos autos, agora, né? Agora a gente tem, né? Lembra que você está por Eduardo, que o que foi negado foi segmento do recurso do Eduardo. Lembra que Eduardo foi condenado a pagar todas as verbas trabalhistas, todas as verbas rescisórias, só não foi condenado ao pagamento de 25% adicional sobre hora de viagem, tá bom? Mas, no entanto, um agravo de instrumento serve tão somente, veja, frisa isso, tão somente para impugnar a decisão que negou o segmento ao recurso. Então, o que você tem que atacar aqui é o fundamento da denegatória, da decisão denegatória, e não os fundamentos da sentença em que você perdeu. Não. Tá? Então, começa falando da qualificação, que as partes já estão qualificadas, coloca o fundamento que você vem interpor com o fundamento no 897-A da CLT, tá? Um agravo de instrumento. E, inicialmente, você está pedindo, né, requisitando, né, que seja destrancado o recurso, que haja o juízo de retratação para que possa ter o processamento desse recurso. Mas que, se não entender dessa forma, né, que encaminha-se esse agravo de instrumento para o Tribunal Regional da Oitava Região, tá? Lá do Pará. A peça anterior eu achava que era sexta, mas é oitava, tá bom? Termina, finaliza com local e data e assinatura do advogado. Lembrando que agravo de instrumento também vai ser em duas peças, uma de interposição e outra de razões, justamente para possibilitar a interposição, para possibilitar a retratação. E as razões aqui vão atacar os fundamentos da decisão denegatória. Para quem que você endereça? Para o egrégio tribunal, especificamente para quem? Para as câmaras, para a Câmara, né? Ou para os desembargadores. As razões do agravo, sempre, com o número do processo e a qualificação do agravante e do agravado, você está pelo Eduardo como agravante, tá? E aqui a gente começa com os fatos. E os fatos aqui é tão somente falar que você foi sucumbente no processo, que Eduardo foi sucumbente no processo, que interpôs recurso ordinário e o despacho, né, a decisão, despacho não, a decisão em juízo de admissibilidade negou o seguimento ao recurso ordinário de Eduardo. Somente isso nos fatos, não precisa trazer toda a historinha, porque a gente só está atacando o fundamento da decisão que negou o seguimento ao recurso ordinário. Tempestividade, volta àquela parte que eu falei lá da data da disponibilidade. Então, você tem que falar que o recurso aqui foi interposto dentro do prazo de 8 dias. E aí você vai falar que a decisão foi disponibilizada no dia X, considera-se publicada no dia subsequente, né, dia útil subsequente à disponibilidade, e começa a contar o prazo no dia útil subsequente da publicação. Bom, isso está tudo no 897 e na Lei 11.419, artigo 4º. Dá uma olhadinha lá nas duas para poder fundamentar e traz as fundamentações nesse tópico. No item 3, a gente vai falar do preparo para agravo de instrumentos. Sim, tem que pagar. Tem que pagar para poder fazer um agravo de instrumento, salvo se for beneficiário da justiça gratuita ou outros legitimados que são dispensados o recolhimento de custos de preparo, tá bom? Explicar que foi, aqui a gente vai considerar que foi recolhido e que vai apresentar essas guias, que está anexando ao processo essas guias, tá bom? Nos termos lá do 899, parágrafo 7. Não esquece de colocar conforme, junta, junta, ou conforme anexo, a guia e o comprovante do recolhimento. Não esqueça de informar isso. Agora sim, vamos para o mérito. De novo, nós vamos
atacar o fundamento da decisão que negou o seguimento ao recurso ordinário. E aqui eu tenho dois argumentos. O primeiro argumento está justamente na regularidade, tá? Do recolhimento do depósito recursal. Por quê? Porque se Helena se foi reconhecida o vínculo de Helena como empregada de natureza doméstica, logo, Eduardo é considerado um trabalhador, um empregador doméstico. Portanto, o artigo 899, parágrafo 9 da CLT autoriza Eduardo a recolher somente metade do preparo. Bom, esse é o fundamento, esse é o primeiro fundamento, primeiro argumento de vocês. Traz jurisprudência, se quiser, pode colocar literalmente o artigo aqui, o artigo 899, parágrafo 8º. Nono, desculpa. O segundo argumento está exatamente na inexistência de concessão de prazo para regularização do depósito recursal. Veja que um dos fundamentos do juiz foi que é inconcebível prazo para corrigir, para recolher o que falta, porque não tem previsão legal. Então, a gente vai partir da premissa de que o CPC tem aplicação subsidiária à CLT. Então, quando ausente um dispositivo na CLT, eu tenho que ir para o CPC para ver o que fala a respeito do Instituto. Tá? E é exatamente o que vai falar o 1007, parágrafo 2º, que se não havendo, né, o depósito recursal, o preparo, não havendo recolhimento do preparo, ou havendo de forma insuficiente, é possível dar prazo aí de 5 dias para que a parte complemente esse valor. Isso está no CPC. Para deixar mais forte ainda o argumento, a gente vai ler, vocês vão procurar a orientação jurisprudencial 140 do TST, que lá vai falar da aplicação subsidiária do artigo 1007, parágrafo 2º do CPC, ao processo de trabalho. Tá bom? Então, são esses dois argumentos, atacando justamente os dois fundamentos da decisão denegatória, que o depósito recursal foi feito a menor e que não tem previsão legal de prazo para poder recolher supervenientemente, posteriormente, complementar o depósito recursal. O pedido eu deixei já para vocês pronto, dá uma modificadinha para que não fiquemos todos iguais, é verdade? Deixa eu só deixar arrumadinho aqui, pronto, tá? Que inicialmente a gente pede, né, em virtude de tudo que a gente expôs, que o juiz faça a retratação e dê seguimento ao recurso ordinário, só mandar para o tribunal, só isso, olha, destranca aí, manda para o tribunal. E ainda a gente continua, se o juiz de primeiro grau, o juiz ao qual não entender dessa forma, que mande o agravo de instrumento para o Tribunal Regional do Trabalho, e aí ele tem que fazê-lo. Se ele não se retratar, ele é obrigado a encaminhar o agravo de instrumento. Finaliza aí com local e data, tá? Nesse termo pede deferimento, local e data, nome e assinatura do advogado, só informa porque vocês não têm essa informação no problema. Certo, meus queridos? Também não é muito complexo, é simples. Sempre lembrando que a gente tem que atacar a fundamentação da decisão que denegou o recurso. Bom, um beijo para vocês, fiquem todos bem, espero ter ajudado e até a próxima. Um beijo, tchauzinho, até!